E a gente fala agora da grande tragédia, né? Está acontecendo na China. 7 prédios que integram um condomínio residencial foram atingidos por um incêndio em Hong Kong. Mais de 300 pessoas podem ter morrido. A jornalista Beatriz Ferretti traz os detalhes. Boa noite, Bia. Boa noite, Oineg. Boa noite, Adriana. As autoridades confirmaram agora há pouco 40 mortes. Mas esse número deve aumentar porque pelo menos 270 pessoas estão desaparecidas. Outras 45 pessoas que ficaram feridas estão internadas em estado grave. Esse já é considerado o pior incêndio em Hong Kong em 20 anos. Mais de 4 mil moradores saíram às pressas quando as chamas começaram e viram de longe seus apartamentos serem destruídos. Muitos idosos moravam ali nesse condomínio. É um condomínio composto por 8 torres residenciais de 31 andares cada e 7 foram atingidas pelo fogo. Os prédios, construídos há mais de 40 anos, passavam por uma reforma e a parte externa estava coberta por andaimes de bambu e telas de proteção. Essas estruturas fizeram as chamas se espalharem rapidamente. Olha, nessas imagens dá pra gente ver exatamente esse bambu que eu tô falando. Meus irmãos e irmãs, prestem atenção porque o que eu vou trazer aqui é um daqueles episódios que fazem a gente ter certeza de que com Deus não se brinca. A cidade de Hong Kong, lá no outro lado do mundo, amanheceu coberta por fumaça. E ninguém sabe direito se foi acidente, descuido ou se Deus resolveu cobrar a conta de quem passou anos chutando o povo de Deus. 7 prédios inteiros viraram tochas de fogo de uma hora para outra. E o dono é justamente um sujeito que vivia tripudiando da fé do povo simples, zombando de quem se reunia escondido para adorar a Deus. E quando a notícia estourou, a internet virou palco de especulação, cada um falando uma coisa, mas uma pergunta ficou no ar. Será que é o céu finalmente respondendo e cobrando? Não precisa ninguém aqui bancar profeta, mas a gente sabe muito bem o que o homem planta, ele colhe. E quando a colheita chega, não tem como fugir, não tem discurso de retratação pública, não tem vídeo com desculpa, porque a consciência desse camarada deve estar triturando ele por dentro. Porque quando a mão de Deus pesa e a verdade aparece, não sobra esconderijo. E o pior é saber que o cara foi flagrado circulando por lá, pitando um cigarro, pouco antes de tudo virar cinza. E logo depois ele sumiu. Agora ninguém sabe aonde esse cara se enfiou. Fugiu? Se escondeu? Está encarando o próprio medo? A verdade é que quando a justiça vem do alto e resolve tocar naquilo que o homem acha intocável, não tem concreto, não tem armação de ferro, nem de bambu, nem tradição milenar que segure. E é nesse tipo de momento que o coração da gente aperta e a consciência cutuca. Até onde vai a paciência de Deus com quem vive debochando daquilo que é santo? A resposta ninguém tem, mas o alerta está aí queimando diante do mundo inteiro. Querendo ou não, cedo ou tarde, todo zombador precisa pagar as consequências das suas zombarias. E lembrando a você, antes de continuar esse vídeo, eu peço encarecidamente, deixe o like, porque o like ajuda esse canal, esse vídeo a alcançar mais pessoas. O like ajuda com que esse vídeo não seja enterrado. Então, por favor, deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quer atravessar 2026 trabalhando com dinheiro no bolso, quem sabe iniciar o ano aí com uma renda de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês, trabalhando só 30 dias no conforto da tua casa, com o teu celular. Se você quiser saber como isso funciona e como começar a trabalhar hoje mesmo, fica até o final desse vídeo que eu tenho uma dica importante que pode mudar a tua vida. Meus irmãos e irmãs, olha só esse detalhe. Os prédios na China, eles sobem com andaimes de bambu. É um negócio frágil, uma prática usada há séculos, há milênios por eles, mas que quando pega fogo estoura igual estalo de madeira seca. E é por isso que nos vídeos aparecem aí esses estalos queimando tudo. Lá os prédios são construídos com estruturas de bambus, uma coisa louca, né? Mas a palavra de Deus sempre avisou, quem vive a vida na carnalidade colhe tormento. E quando a colheita chega, arrasta junto inocentes, parentes, vizinhos, gente que nem pediu para entrar nessa conta. É a Bíblia mostrando mais uma vez que zombar dos alertas dos céus sempre é cobrado um preço alto. A palavra de Deus deixa claro em Eclesiastes 10:1. Basta uma gota de insensatez para contaminar tudo, do mesmo jeito que uma mosca podre estraga o perfume inteiro. E quando a Bíblia fala isso, não é figura de linguagem bonita não, é um aviso direto. Um gesto tolo, uma mania maldita, um vício, uma escolha equivocada pode pesar mais do que anos de juízo. E olha o que nós estamos vendo agora nesse vídeo. Quem imaginaria que um homem acendendo um cigarro
preso num vício que ele alimentou a vida toda, seria capaz de desencadear uma tragédia dessas, tá? Não precisava ser profeta para perceber que alguma coisa fedia errado naquela cena, e o resultado está aí, queimando do chão ao topo. As investigações estão rolando, a polícia chamou pessoas para depor, mas o único que sumiu no mapa foi justamente o rapaz que aparece na tela. Meus irmãos, quem corre não corre por acaso, né? Quem se esconde de si mesmo antes de se esconder dos outros. E é isso que chama a atenção. Enquanto o povo tenta juntar os pedaços dos prédios, esse sujeito desaparece como quem sabe exatamente o tamanho da besteira que fez. A Bíblia não mente quando diz que a insensatez pesa mais que a sabedoria. O texto parece até que foi escrito para esse episódio, porque não tem como negar que um pingo de imprudência virou uma avalanche, um incêndio desses. E olha, ninguém aqui está condenando sem prova, mas é estranho demais que justamente ele, o único flagrado ali, tenha evaporado minutos depois. Ninguém foge quando está em paz com a própria consciência. Ninguém some do nada quando está limpo. E se realmente foi ele, se essa tragédia nasceu da tolice de um só homem, então nós estamos diante de mais um capítulo onde o pecado mostra o seu rastro. Começa pequeno, sorrateiro e termina engolindo tudo ao redor. É o alerta do céu ecoando de novo. A negligência custa caro e às vezes custa vidas. Mas meus irmãos e irmãs, olha esse homem de braços abertos. Essa imagem dói no peito de um jeito que é difícil de encarar. A cena por si só já desmonta qualquer um. Ele é um dos familiares das mais de 400 pessoas desaparecidas ou perderam a vida nesse incêndio. Ele está parado ali, imóvel, encarando a destruição do seu lar, da própria história, da própria família, da própria casa. E o pior, a impotência estampada no seu rosto, sabendo que não pode fazer absolutamente nada para salvar a sua família. É aquele tipo de sofrimento que não grita, não corre, não esperneia, só desaba por dentro. É aquele momento em que o ser humano, ele percebe que perdeu o controle, que não há forças no mundo capaz de puxar de volta aquilo que o fogo levou. E é exatamente por isso que o semblante dele carrega essa dor crua, essa mistura de choque, desespero e consciência tardia. Agora imagina estar num lugar desses. Isso aí já é sufocante. Agora pensa viver isso de verdade, ver a sua vida inteira, a sua família sendo consumida pelo fogo e virando cinzas diante dos teus olhos e não ter uma única ação que possa mudar o final. Ele está ali como quem tenta abraçar o que já virou cinzas, como quem busca no ar algo que nunca mais volta. Essa postura, esses braços abertos, isso não é pose, isso é desespero tentando achar espaço para respirar. Meus irmãos e irmãs, olha o que Provérbios 6, 27 a 28 pergunta para nós. Dá para alguém segurar fogo no próprio peito e sair com a camisa intacta? Dá para caminhar em cima de brasas e sair com o pé limpinho? A própria pergunta já é a resposta. Não tem como. E é exatamente esse o alerta que muita gente insiste em ignorar. Enquanto acha que fumar um cigarrinho não vai fazer mal nenhum, abraça o próprio vício achando que é só um hábito, é só um costume, é só um viciozinho inocente. Quantos não dizem isso do outro lado da tela? Isso é uma coisa que não faz mal para ninguém, não faz mal para mim nem para ninguém. Faz sim, o pecado não é enfeite, não é acessório, não é passatempo. Ele sempre cobra, ele sempre volta, ele sempre deixa marcas. O sujeito brinca com o cigarro, achando que controla a fumaça, mas no fim é o fogo e a fumaça que controla ele. É assim com todo o pecado. Começa pequeno, parece inofensivo, mas quando explode arrasta tudo. E a Bíblia já deixou escrito isso há séculos. Quem guarda a brasa no peito se queima mais cedo ou mais tarde. Meus irmãos e irmãs, esses estalos que vocês estão ouvindo são os bambus virando o carvão, rachando no calor como se a própria estrutura estivesse gritando pelo fim. É o fogo correndo solto ali, consumindo os 7 prédios de uma vez só. Uma cena que dói só de assistir. Isso aí está rodando o mundo inteiro. Mas antes de seguir com essa denúncia espiritual, deixa eu te lembrar, porque eu trago essas coisas aqui, não é para alimentar tragédia, é para acordar a alma adormecida. A minha missão aqui é transformar esse lamento em alerta, porque toda desgraça expõe alguma lição que o céu insiste em repetir. Então pensa comigo, você consegue medir a dor dessas famílias que de uma noite para outra viram tudo virar cinzas, casa, história, lembranças,
E ainda receberam a notícia de parentes desaparecidos, mais de 400 pessoas sem paradeiro, sem saber se estão vivas ou mortas. Isso rasga qualquer coração. E o mais pesado de tudo é perceber que no meio desse caos todo não aparece uma única cena de gente agradecendo a Deus por ter escapado vivos. Ninguém clamando, ninguém buscando consolo do alto. Porque naquele país a fé é vigiada, silenciada, tratada como ameaça e crime. É de cortar a alma perceber que aonde mais se precisa de esperança, levantaram muros contra o evangelho. Por isso, independentemente da hora que você estiver assistindo esse vídeo, separe 10 minutos e dobre o teu joelho, interceda por esse povo. Ore por quem perdeu tudo, por quem ainda espera notícias de familiares, por quem sofre calado num lugar onde até chorar por Deus pode custar a liberdade. Isso aqui é mais do que tragédia. É um lembrete vivo de que o mundo precisa de oração urgente. Meus irmãos e irmãs, olha a situação desse país onde o nome de Deus é proibido e ridicularizado. Ninguém abriu a boca para agradecer pelo livramento. Ninguém ergueu um clamor. E eu vasculhei cada canto da internet atrás de uma única oração. Não encontrei nada. Ali a fé é tratada como crime. E o resultado é esse aí. Um silêncio espiritual que dói mais do que fogo dos prédios. E é justamente por isso que a Bíblia corta fundo quando diz em Tiago 4,14 que ninguém sabe o que vai acontecer no dia da manhã. Aquele povo acordou achando que teria mais um dia normal e a noite já era vapor, já era cinza, como diz o texto. A vida é um vapor, aparece num instante e depois some. Eclesiastes 9,12 confirma: o homem não sabe a sua hora, nenhum de nós sabe. Nós estamos todos na mesma fila, cada um num lugar. E ninguém tem senha na mão. Hoje você me ouve, amanhã pode ser eu quem parta, ou você ou algum da sua casa. Essa é a verdade que o mundo tenta esconder. Mas Deus, Ele escancara isso sem maquiagem para nós. A vida é breve e viver longe de Deus é caminhar no escuro sem perceber que a porta pode se fechar a qualquer momento. Meus irmãos, a palavra não falha quando ela declara que o homem não conhece a própria hora. A Bíblia pinta isso com a clareza de um tapa. Do mesmo jeito que o peixe não percebe a rede chegando e o passarinho não imagina o laço escondido, assim também nós caminhamos achando que teremos mais um dia, mais uma semana, mais um ano, até que de repente a nossa hora chega. E chega para todos, sem distinção, sem aviso, sem preparação. E esse incêndio deixou isso claro. Gente que estava jantando, conversando, ajeitando as coisas para dormir, de repente se viu no meio do fim. Enquanto o mundo tenta explicar, justificar, apontar culpados, nós sabemos o que resta aos que creem: orar. Orar pelos que perderam tudo, orar pelos que ficaram sem chão, orar pelas famílias que agora seguram retratos e esperança de que os seus familiares estejam vivos, orar para que o bom Deus derrame do seu bálsamo consolador aonde a dor ainda está sangrando, porque quando a vida é arrancada sem aviso, só o consolo do Altíssimo sustenta o que sobrou. Meus irmãos, diante de tudo o que a gente acompanhou aqui, o fogo, a dor, o desespero, o silêncio de um povo impedido de clamar a Deus, de servir a Deus, fica evidente como a vida é frágil e como o pecado, quando ignorado, vira porta aberta para o caos. Vimos um homem encarando o fim da própria família sem poder mover um dedo. Vimos centenas de pessoas desaparecidas sem sequer ter tempo de se despedir. E vimos um país inteiro onde ninguém pode levantar os olhos para o céu para agradecer a Deus pelo livramento. Toda essa tragédia grita a mesma verdade. Ninguém conhece a sua hora. A Bíblia avisou desde sempre que a vida é vapor, que a hora chega sem aviso e que quem brinca com o fogo acaba se queimando, às vezes sozinho, às vezes arrastando inocentes juntos. E quando o mundo desaba assim, a única força que ainda sustenta é a mão de Deus, mesmo quando o lugar tenta impedir que o seu nome seja glorificado e pronunciado. E a reflexão que fica para encerrar esse vídeo é simples. Não espere a desgraça bater na sua porta para lembrar do céu. Não espere o fogo subir para você lembrar que a tua alma precisa de direção. Hoje você respira, hoje você tem tempo, hoje você pode orar por esse povo, pode interceder por famílias destruídas, pode pedir misericórdia por quem não tem liberdade de dobrar os joelhos. A tragédia expôs o que a Bíblia sempre ensinou. O homem colhe aquilo que planta, a vida passa depressa e só encontra descanso verdadeiro quando anda com Deus. Então, antes de desligar esse vídeo, faça uma coisa:
entregue o seu dia ao Senhor, peça proteção para sua casa, peça força para sua família e peça compaixão pelas vidas atingidas lá na China e Hong Kong, porque se tem algo que essa história mostrou, é que viver sem Deus é caminhar no escuro. Mas viver com Deus é ter luz, mesmo quando tudo ao redor vira cinzas. Meus irmãos e irmãs, agora é com vocês. Desce aqui embaixo nos comentários, abre o coração e me diz o que você achou desse vídeo, o que ele despertou aí dentro do teu coração. Comente aqui abaixo. O que você achou sobre tudo isso? A tua opinião é importantíssima para o crescimento desse canal, porque é através da tua interação que a mensagem alcança mais pessoas. E já aproveita para fazer uma corrente, dar uma força para esse canal, compartilhe esse vídeo com os teus familiares, com os teus amigos, em grupos e contatos do teu celular e também nas tuas redes sociais. Isso ajuda a espalhar esse alerta espiritual. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, né? Cada gesto teu empurra esse vídeo, esse trabalho para frente, e eu sou grato por ter você aqui caminhando junto comigo. E antes de encerrar esse vídeo, deixa eu te lembrar algo que pode mudar a tua vida, tá? Dá sim para trabalhar na internet com o celular de forma honesta e ter renda saindo aí de dentro da tua própria casa. Muita gente começou do zero no celular e hoje vive do trabalho digital, sem precisar ser influenciador, sem diploma, sem título e sem vergonha de aprender, tá? Eu sou um caso desses, né? Eu não tenho diploma, não sou formado em nada, mas sou um autodidata. Estou trabalhando no mercado digital e ganhando online há mais de 7 anos. Então, o nosso método existe justamente para pessoas que não têm estudo ou que têm estudo, mas ganha pouco. E também a nossa equipe foi desenvolvida para ajudar pessoas que nunca entenderam por onde começar a trabalhar na internet. E a nossa equipe está no WhatsApp para te ensinar, tirar dúvidas e te orientar no passo a passo de como começar a trabalhar hoje mesmo. Quem sabe você inicia 2026 com dinheiro entrando todo dia. Meus irmãos, a oportunidade existe, só falta você dar o primeiro passo. O meu muito obrigado por ter me assistido até aqui. Até um próximo vídeo. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.